câmeras de segurança mostram o momento exato em que moradores em situação de rua tentam arrombar um açougue. Isso teria acontecido pela terceira vez no bairro Grajeru, zona sul da nossa capital. E eu chamo o Vinícius Mecenas aqui, já trazendo a reflexão que a gente estava falando com o pessoal do Transamérica Notícias sobre a dificuldade de se empreender aqui no Brasil, né? A gente passa por uma burocracia muito grande e quando consegue, viu, Vini? Deixa eu só falar com quem está em casa, você já está aqui sendo visto por todo mundo, estou conversando com você também, porque é uma burocracia tão grande para você conseguir o local, para você conseguir os equipamentos, para você conseguir mão de obra. E quando finalmente você consegue, e que tem aquelas pessoas ali que trabalham com você, que compram sua ideia e que se sustentam disso, é muito triste a gente saber que essas pessoas ainda precisam pagar por segurança. Porque a segurança deveria ser o quê? Pública. Se a gente paga, a gente não tinha que pagar a segurança privada. A gente não tinha que colocar câmera, não deveria, né, ser obrigado, né? Porque a gente acaba sendo obrigado a colocar câmera de segurança, a contratar segurança particular. É muito triste essa situação, viu, Vini? Mas você que está por aí, como é que estão os proprietários? Como é que estão esses empregados aí desse estabelecimento comercial? Boa noite. Pois é, Mariana, agora sim, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Mariana, como você bem relatou, não é a primeira, não é a segunda, mas sim a terceira vez que acontecem, né, essas tentativas e também roubos só nesse estabelecimento de onde a gente fala que é ao vivo agora. Então a gente está falando disso, Mariana, porque as câmeras de segurança do estabelecimento tá ali, ó, registraram o exato momento da ação criminosa. O que aconteceu, né, nessas 3 últimas vezes? São pessoas em situação de rua que acabam ficando rondando aqui essa localidade do Grajeru, do bairro Jardins, né? E tentam se afugentar, né? Em sua maioria eu ouvi relatos aqui de pessoas que ficam aqui na região, que esses moradores de rua tentam esses locais, tentam esses crimes em dias de chuva, porque nessas áreas, ó, tem cobertura. Então eles se afugentam aqui dentro dessa área que é coberta e aí eles tentam de alguma forma arrebentar, né, a porta, ou seja lá o que for, do estabelecimento ou de casas aqui nessa localidade. Dessas vezes a vítima foi a Sandra, que está aqui com a gente. Da última vez, que é onde mostram essas imagens aí, foi registrado, felizmente ele não conseguiu, foi uma tentativa de roubo, de furto, né, aqui no estabelecimento. Mas a gente percebe que ele não conseguiu, Sandra, porque você teve que reforçar a porta ao longo dos últimos dias. Né? Isso, reforçamos a porta. Hoje, inclusive, o rapaz está aqui reforçando a porta, Mariana. Quando chegamos para trabalhar na segunda-feira, 7 horas da manhã, o cadeado estava quebrado, a porta estava empenada. Aí, no caso, como as portas têm alarme, acionaram os alarmes, ele foi embora. Mas se vocês perceberem pela imagem, no caso, ele trocou de roupa. Ele vai e volta, vai e volta. E esqueceu até o alicate. Aí eu acho que ele percebeu que ele esqueceu o alicate e depois ele voltou e pegou o alicate novamente, deixando o cadeado quebrado. E olha, a cara de pau, né, desses maus elementos são tão grande que da última vez, inclusive, chegou a ser furtado, né, roubado, melhor dizendo, cerca de R$2.000, né, da Sandra aqui. Ela estava próxima aí de fechar o caixa, ficou com esse rombo, esse prejuízo. A Mariana fez uma reflexão antes de chamar a gente, que são pessoas batalhadoras, tanto a senhora quanto tantas pessoas que estão aí com seus estabelecimentos, que lutam tanto, batalham para ter o seu negócio e vir alguém assim e levar de forma tão fácil. Então assim, infelizmente você ficou no prejuízo, mas o BO já foi feito, né? Já fizemos o BO, mandamos a imagem para o delegado aqui, Dr. Everton, ele já está avaliando as imagens para ver quem é esse meliante. Inclusive nessa pracinha aqui próximo ao Shopping Jardins, fica muito mendigos, entendeu? Muitos mendigos passam pela porta sempre, com o saco nas costas, bolsas, e a gente não sabe o que tem dentro dessas bolsas, dentro desses sacos. E olha, aqui, né, como a Sandra mesmo já relatou, já foi feito inclusive o boletim de ocorrência, ela já foi lá na primeira, a delegacia que é comandada ali pelo delegado Everton,
né, ele já está avaliando, foi aberto o inquérito policial, porque não é a primeira, Mariana, não é a segunda nem a terceira vez que isso acontece. E não é só nesse estabelecimento comercial, não. São outros locais, outras residências, que essas pessoas, infelizmente, acabam agindo criminosamente. Pouco mais cedo eu cheguei a conversar com ela sobre a questão da ronda policial. É visto, seja guarda, seja polícia militar? Muito pouco, muito pouco. Uma avenida bastante movimentada o dia todo, mas é muito pouco o fluxo de policiais passando por aqui. Não passa nada. Você se sente, assim, fica amedrontada com essa situação? Amedrontada, com certeza. A polícia é muito pouco, passa por aqui. Aqui tem a delegacia no fundo, ninguém vê polícia passando por aqui. Bem próximo, né? Bem próximo. Acho que tanto da primeira delegacia, mas também até do DEPATRE também, né? Que é até a delegacia responsável pelos crimes em relação a patrimônio e tudo mais. Tudo, mas não passa não, infelizmente. Policial aqui muito pouco. É a mercê dos bandidos, dos vagabundos. Aí quer dizer, todo esse investimento que você tem que fazer aqui com seus produtos, porque a gente está vendo aqui que é uma mercearia, é a famosa bodega, como a gente chama. Então, você tem que deixar de lado o investimento que é para os seus produtos, para mostrar lá, ó, cabelinho, o homem trabalhando, para estar pagando para reforçar a segurança, tá colocando câmera também. Mais câmera, mais alarme nas portas, e ele vem hoje novamente para colocar mais alarme e mais câmera. Mas o rapaz da porta já veio, já consertou e já reforçou. Mas aí estamos nas mãos de Deus. Mas da polícia, nada. Pois é. E para a gente entender um pouco mais da narrativa dessas imagens, em sua maioria elas acabam acontecendo, essas ações criminosas, elas acabam acontecendo no período da noite. Essa aí, que estava nas imagens, você agora que está acompanhando aqui o Cidade Alerta, ela aconteceu por volta das 11 horas da noite, da última segunda-feira, dia 2 agora de outubro. Então assim, são práticas que acontecem mais no período da noite. Principalmente porque aqui já não tem mais tanto movimento na avenida. Não, depois de 8 horas a avenida fica tranquila, bem tranquila. O fluxo de carro para, de pessoas para, aí ele aproveita, né? E aqui de frente é só condomínios, ó, é só condomínios. No caso, meu vizinho só mora a vizinha. Aí eles ficam aí sentadinhos, ó, faz de conta que tá dormindo e não tá dormindo, né? Coisa nenhuma, ele vai e volta, sempre assim, vai e volta da mesma forma. Então aproveita para fazer esse apelo aqui, para que tenha uma ronda maior, né, um esforço, um policiamento mais ostensivo, seja da polícia ou até mesmo da própria Guarda Municipal de Aracaju. Da própria Guarda, pois é. Então peço aqui a vocês, no caso, ao governador, né, que reforça a segurança mais aqui dos bairros e principalmente do meu bairro, que é onde eu trabalho, onde eu tiro o meu sustento, meu pão de cada dia. E aqui é uma avenida de vários comércios, não só o meu, como os vários. Pois é, tá aí o apelo da dona Sandra, ela que representa aqui toda uma cadeia, né, de lojistas, de comerciantes aqui da região do Grajeru, do bairro Jardins. Fica aí o apelo, né, para que a polícia realmente cumpra o seu trabalho de estar elucidando esses casos com mais facilidade, mas também a gente faz esse apelo também para que tenha uma ronda maior. Porque eu acho que se tivesse, Mariana, ela não tinha que estar tirando do próprio bolso para, como você mesmo disse, né, estar investindo em segurança, né, reforçando as portas do próprio estabelecimento. E não é isso que a gente precisa estar fazendo, né, tirar do próprio bolso, porque tem a segurança pública aí para isso. Volto com você. Ô Vini, eu queria saber em relação a esse caso, porque a gente só tem uma imagem, que é a do último assalto. Que a gente vê que é a pessoa agindo, como ela explicou, esqueceu ali o alicate, retornou. A minha dúvida é o seguinte, nas 3 ocasiões, já que ela tem as imagens, ela acredita ser a mesma pessoa? E o que a polícia fala em relação a isso? Eles confirmam ser a mesma pessoa? Eles acharam os outros 2? Olha, a Mariana ela está relatando o seguinte. Já houve 3 ações, né, 3 ações criminosas no mesmo estabelecimento. A senhora acha, pelas imagens que vocês escolheram, através dos circuitos de câmeras de segurança, que se trataria da mesma pessoa? Não, não é a mesma pessoa, não. Pessoas distintas? Diferente, distinta. Aqui levou, no caso, os R$2.000, ele veio comprar, entendeu? Ele comprou, aí ele viu o dinheiro, ele foi, colocou no bolso e saiu. E passou por consumidor? Isso, e passou por consumidor. Já os demais passaram por pessoas em situação de rua? Isso, né? mendigos. Pessoas de rua, é pessoas totalmente diferentes. Pois é. Tá aí a resposta, olha, obrigado mais uma vez, Sandra, por sua participação. Tá aí, né, Mariana? Situação complicada, porque quem fica no prejuízo são eles, né? Volto com você.
Eu te agradeço, Vinícius. São pessoas diferentes, pelo que eu entendi, mas todos moradores em situação de rua. O que nos faz refletir o seguinte, e isso é muito importante de se falar. Muitas vezes a gente lida com questões que seriam de saúde pública como segurança pública. Pessoas em situação de rua que roubam, é estatística, tá? Não estou inventando isso não, só você procurar a estatística. Normalmente são pessoas que roubam para sustentar um vício, ou vício do álcool, ou vício das drogas ilícitas. Esse problema poderia ser solucionado de uma outra forma, se a gente tivesse políticas públicas adequadas para moradores em situação de rua. Em vez de abrigos que simplesmente colocam essas pessoas até determinado horário e depois não sabe o que fazer. São pessoas que estão viciadas, que precisam de reabilitação. Então você colocar em qualquer ambiente não vai adiantar. Muitos deles sequer querem ir para os abrigos. Porque lá a situação é muito complicada para quem é viciado. Para quem está no vício, você conseguir ter discernimento, ter força de vontade para simplesmente ir para um abrigo. Sendo que na rua você consegue ter acesso àquele seu vício. Então é mais uma situação de saúde pública que se transforma em segurança pública. Infelizmente esse ciclo não acaba e quem paga o preço é a trabalhadora, infelizmente. Vou pedir